Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 55 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada. Vão ser 365 dias. Hoje é o nosso dia 55. E a nossa leitura hoje está em Mateus, capítulo 5, versículo 21 até o 48, Êxodo, capítulo 30 até o 32 e Provérbios, número 14. Então vamos agora para Mateus, capítulo de número 5. Agora em Mateus capítulo 5, nós vamos ver aqui a justiça do reino de Deus, porque nessa sessão aqui do Sermão do Monte, Jesus ele aprofunda a interpretação da lei, mostrando que a justiça de Deus ela não se baseia apenas em ações externas, mas naquilo que estava sendo expressado dentro do coração. Então no versículo 21 até o 26, vamos ver aqui que o espírito da lei não era apenas sobre ações, mas era aquilo que era feito dentro do coração. Então vai iniciar assim no versículo 21, que não basta apenas não matar, é preciso eliminar o ódio e a raiva. Vai falar também que insultar o próximo pode levar à condenação, vai falar que antes de oferecer um sacrifício, você deve se reconciliar com seu irmão, e vai falar sobre resolver os conflitos antes que esses conflitos eles se agravem. Aí, no versículo 27 até o 30, vai falar do adultério, vai dizer que o adultério ele começa dentro do coração, porque não basta não cometer o adultério, é preciso evitar até os desejos impuros, porque Jesus ele vai dizer que só de você pensar em cometer o adultério, você já adulterou no pensamento. E no versículo 29 e 30 vai dizer que se algo te leva ao pecado, remova-o de uma forma drástica. Quando Jesus ele fala assim, se o teu olho ele te faz tropeçar, arranca-o. Obviamente Jesus não está falando aqui literalmente de arrancar os olhos, mas ele está falando de cortar radicalmente qualquer coisa que nos leve ao pecado. Mas a gente pode levar até isso aqui até de uma forma literal. Se o teu olho te faz pecar, é melhor você arrancar ele, porque é melhor você chegar no céu sem os olhos do que não chegar no céu. Então, Jesus não está falando literalmente, mas eu acredito até que a gente pode aplicar literalmente. Cara, se o seu olho é o que está te atrapalhando a chegar no céu, é melhor você não ter o seu olho, porque você vai chegar no céu sem ele. Com ele, você vai para o inferno. Então, Jesus está falando mais ou menos disso, né? Ele não está falando literal, eu estou falando literalmente. Versículo 31 e 32 vai falar que o divórcio, vai falar do divórcio e o compromisso do casamento, porque vai falar que o divórcio ele só é permitido em caso de infidelidade conjugal. E o assunto aqui, querido, é extenso sobre o divórcio. Né? A gente não pode dar uma base no divórcio aqui em 10 segundos, quando eu te falei, o divórcio só é permitido em caso de infidelidade conjugal. A gente precisa explanar esse assunto, porque cada caso é um caso. E vai dizer que quem se divorcia sem motivo legítimo faz com que a outra parte adultere ao se casar novamente. Versículo 33 até o 37 vai falar que a palavra ela deve ser sempre verdadeira, né? Vai dizer, não jurem por nada, sua palavra deve ser suficiente. O sim deve ser sim e o não deve ser não. Inclusive teve até uma pergunta no grupo nosso lá da leitura sobre se a gente podia jurar, né? Se jurar era pecado. Então, quando eu respondi, eu falei sobre essa questão aqui do jurar e citei Mateus capítulo 5. Aí agora nós vamos finalizar Mateus capítulo 5, versículo 38 até o 48, onde vai falar de amar os inimigos e reagir com graça. Vai dizer olho por olho e dente por dente. A lei do talião, né? A gente vai ver isso lá em Êxodo, capítulo 21, 24, ela limitava a vingança. Mas Jesus, ele ensina que devemos responder ao mal, mas responder com bondade, né? E vai dizer no versículo 43 até o 48 sobre amar seus inimigos, né? Não basta amar quem nos ama. Demonstrar amor a quem nos ama é muito fácil, né? Mas Jesus ele fala assim, devemos amar até os nossos inimigos, imitando
a Deus, que faz o sol brilhar sobre o justo e sobre o injusto. Então a mensagem central dessa parte que nós lemos aqui em Mateus é que a justiça do reino de Deus ela não é apenas externa, mas ela inicia dentro do coração. Agora nós vamos para Êxodo capítulo 30 até o capítulo 32. Agora em Êxodo capítulo 30 até o 32 vai falar do altar do incenso, a consagração e o bezerro de ouro. Do versículo 1 até o versículo 10 do capítulo 30 vai falar do altar do incenso, né, que ele era feito de madeira de acácia, revestido de ouro, era colocado diante do véu do Santo dos Santos. Fala assim que o incenso ele deveria ser queimado todos os dias pela manhã e à tarde. Somente o sumo sacerdote ele poderia oferecer esse incenso. E a gente vai ver que, uma curiosidade, o incenso ele simbolizava as orações do povo subindo a Deus. E a gente vê uma base bíblica para isso em Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4. Queridos, eu vou deixar um vídeo aqui anexado, ó. Esse vídeo vai aparecer aqui agora, para você aqui em cima. Esse vídeo é uma aula de mais de 1 hora sobre o tabernáculo e como que acontecia o culto dentro do tabernáculo. Essa aula eu dei na teologia sobre o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, no total, deram 8 aulas, mais de 1 hora de aula cada aula. Você vê, tem aí umas 12 horas de conteúdo em Êxodo. Mas eu vou deixar a aula específica aqui, ó, que foi a nossa aula 7. E nessa aula 7 vai falar, vai mostrar o tabernáculo e como que era o tabernáculo, a divisão dentro do tabernáculo e como acontecia os cultos dentro do tabernáculo. Vai estar aqui, ó, vai aparecer aqui para você. Aí agora do versículo 11 até o 16 vai falar do resgate com meio ciclo de prata, né? Porque fala assim que cada homem ele deveria dar meio ciclo de prata como oferta ao Senhor. E esse dinheiro era usado para manutenção do tabernáculo. Uma curiosidade esse imposto ele era obrigatório e igual para todos, mostrando que todos eles eram igualmente dependentes da graça de Deus. Aí agora do versículo 17 até o 21 vai falar da pia de bronze para a purificação. Ela era feita de bronze, servia para os sacerdotes se lavarem antes de entrar no tabernáculo. No versículo 22 até o 38 vai falar o óleo da unção e o incenso sagrado. Vai falar que o óleo da unção ele era feito com azeite e especiarias e usado para ungir o tabernáculo, os utensílios e os sacerdotes. O incenso sagrado ele tinha uma receita única e não podia ser usado para outro fim. Aí agora a gente entra no capítulo 31 de Êxodo e no versículo 1 até o 11 vai falar de Bezalel e Aholiabe, que eles foram chamados por Deus e eles foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para construir o tabernáculo e seus utensílios, né? E a curiosidade aqui é que essa é a primeira vez na Bíblia que alguém é descrito como cheio do Espírito Santo. E está no versículo 3, é a primeira descrição de alguém cheio na Bíblia. Então, no versículo 12 até o 17 vai falar da importância do sábado, né? Vai falar que o sábado era um sinal entre Deus e Israel, mostrando que Israel era de fato um povo separado. E inclusive aqui falava assim que quem desrespeitasse o sábado, o resultado disso era pena de morte, pois representava a aliança entre Deus e o povo. No versículo 18 em específico, em Êxodo capítulo 31, 18, Deus ele entrega a Moisés agora as tábuas da pedra escrita pelo seu próprio dedo. Cara, isso aqui está mostrando que a lei era diretamente e divinamente inspirada. Ela foi feita por Deus e era divinamente inspirada por Deus. Aí nós entramos agora no capítulo 32 de Êxodo, onde vai falar do bezerro de ouro e o pecado do povo. Do versículo 1 até o versículo 6 vai mostrar que o povo ele faz um bezerro de ouro. Moisés ele subiu ao monte para conversar com Deus, para estar com Deus, e Deus dá a ele as tábuas da lei novamente. Só que Moisés demorou muito lá no monte e o povo agora pede que Arão faça um Deus para eles, né? Então Arão faz um bezerro de ouro e o povo adora esse bezerro dizendo: este é o teu Deus, ó Israel.
o Deus que te tirou do Egito. Olha que loucura! O povo começa a adorar um bezerro de ouro, dizendo que é o bezerro de ouro que os tirou do Egito, que era o Deus de Israel. Então, eles fazem uma festa misturando idolatria e pecado sexual, porque eles estavam sem roupa, eles estavam nus, né? Então, aqui, ó, o bezerro de ouro, ele pode ter sido uma imitação dos deuses do Egito, né? Porque o povo tinha acabado de sair do Egito, e isso é uma curiosidade. Pode ser que tiveram como base os deuses do Egito. Aí nós vamos ver que no versículo 7 até o 14, Deus ele quer destruir o povo de Israel por causa disso. Deus diz a Moisés que iria destruir Israel, mas Moisés agora ele começa a interceder para o povo. E Deus muda de ideia e não destrói o povo imediatamente. Aqui é até curioso porque Israel, ó, Moisés ele tem um bate-papo com o Senhor, um tete-a-tete com Deus, e ele fala assim, ele quase fala com o Senhor assim, Senhor, você não está vendo o que você está falando, tenha misericórdia de ti mesmo. Era como se Moisés ele repreendesse a Deus, né? Ele tinha pouca intimidade com Deus, o homem. Então ele fala com o Senhor, Senhor, se o Senhor decidir optar por destruir o povo, pode apagar o meu nome do teu livro da vida, porque se o Senhor não quer esse povo, eu também não quero o Senhor, não. Então você vê que a intimidade do homem era de outro nível, outro nível. Agora do versículo 15 até o 29, vai falar que Moisés ele destrói o bezerro e ele repreende Arão, seu irmão. Né? Moisés ele desce, vê a idolatria e ele quebra as tábuas da lei. Né? Moisés então ele vai moer o bezerro de ouro, né? E ele joga no rio e ele derrete o bezerro e ele joga isso, né? Ele moe ali o bezerro, joga no rio e ele faz o povo beber essa água misturada com ouro. Então Arão ele tenta se justificar dizendo que o bezerro saiu do fogo sozinho. É tipo isso, né? Arão fala assim: eu joguei no fogo aí saiu esse bezerro. Tipo assim. O fogo fez isso aí sozinho, né? Então Moisés ele manda os levitas agora matar 3.000 pessoas que se recusaram a arrepender. Não de fato eles falam assim, vocês vão matar 3.000 pessoas, mas ele chama para o lado dele aqueles que estão com ele e ele fala assim, agora vocês vão passar no arraial aí matando quem não se arrepender desse pecado. Aí fala que naquele dia caíram quase 3.000 pessoas que não se arrependeram. Aí agora do versículo 30 até o 35, Moisés, mais uma vez, ele intercede pelo povo. Moisés pede a Deus que perdoe o povo ou apague o seu nome do livro da vida. Na verdade, eu tinha falado que isso aconteceu antes, né? Mas foi agora que aconteceu, quando Moisés ele fala assim, Senhor, ou o Senhor perdoa esse povo, ou então apaga o meu nome do livro da vida, né? Então Deus diz que vai punir os pecadores, mas não vai destruir a nação de Israel por completo. Então uma curiosidade aqui é que esse livro da vida que Moisés ele acabou de citar aqui, ele aparece várias vezes na Bíblia Sagrada. E uma das vezes que ele aparece está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Encerramos agora Êxodo capítulo 30 até o 32, agora nós vamos para Provérbios número 14. Antes da gente ir para Provérbios, querido, você está esquecendo de algo? Ó, comenta, curte, compartilha esse vídeo. Querido, se inscreva no nosso canal para a plataforma entender que esse conteúdo ele é rico e ela vai distribuir para mais pessoas. Então mais pessoas vão ser alcançadas pela palavra de Deus. Queridão, comenta, curte, compartilha, siga a nossa página e agora sim, vamos para Provérbios número 14. Provérbios número 14 vai mostrar aqui o caminho da sabedoria e da insensatez, porque nesse capítulo continua o contraste entre os sábios e os tolos, né? Então do verso 1 até o verso 7 vai falar da a sabedoria ela constrói e a insensatez ela destrói. A mulher sábia ela edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Esse é até um versículo muito usado, muito conhecido. E vai dizer também que quem anda na retidão, ele teme ao Senhor, mas o perverso o despreza. Vai dizer também que o zombador busca sabedoria e não encontra, mas o prudente a adquire. Aí nós vamos ver aqui do verso 8 até o verso 15 o caminho certo e o caminho de morte.
Porque vai dizer que o caminho que parece certo aos homens, no final pode ser um caminho que leva à morte, né? E vai dizer também que o simples, ele acredita em tudo, mas o prudente, ele examina os seus passos. E vai encerrar do versículo 16 até o 35, falando o coração alegre e a destruição dos ímpios. Vai dizer que o tolo ele se ira facilmente, mas o sábio se desvia do mal. Vai dizer que o coração alegre melhora a vida, mas o espírito abatido ele seca os ossos. Esse versículo também é bem usado, bem conhecido. E vai dizer que o pecado destrói nações, mas a justiça exalta um povo. Queridão, essa foi a nossa leitura do nosso dia 55. Nos vemos amanhã no dia 56.